Jesus está no centro da nossa salvação, está no centro da palavra de Deus, estará no centro da adoração pela eternidade e deveria ocupar o centro da nossa vida também. É muito bom estarmos reunidos mais uma noite juntos, uns com os outros, e com certeza, absoluta certeza, com a presença de Deus entre nós, para estudarmos mais uma vez a palavra dele e descobrirmos mais uma vez aquilo que ele tem para nos dizer. Hoje eu percebo que nós estamos em um número menor, talvez seja o efeito do final da semana. A gente já vem todas as noites, vai de alguma forma debilitando as nossas forças. O frio também faz com que a gente se sinta menos motivado, quem sabe a correria do dia também. Então, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês aceitam o desafio de uma maneira informal, não irreverente, mas informal, olhar para quem está do teu lado e desejar uma boa noite. Você pode fazer isso aí? Deseja? Vira para o lado, aperta aí a mão de quem está do teu lado, quem sabe dá um abraço caloroso. Aproveita para você sentar pertinho de alguém. Você está sozinho no banco? Não fica sozinho, senta próximo de alguém. Tenho certeza que você vai se sentir bem melhor, mais feliz. Na verdade, existem pessoas que dizem, ou estudos, que nos contam que quem recebe aí uma quantidade de abraços, 3 ou 5, a pessoa fica mais feliz. Eu sei que eu gosto de receber abraços, gosto de dar também. Vocês tiveram a oportunidade. Ninguém veio dar um abraço em mim. Acho que todo mundo cumprimentou todo mundo. Não sei quem quer dar um abraço em mim. Pronto, pelo menos um abraço, pronto. Muito bom, muito obrigado. Agora eu fiquei mais feliz. Muito bem, você que está nos assistindo pela internet, seja também bem-vindo, bem-vinda. Se você estiver do lado de alguém aí, dê um abraço também. Diga não só que você se sente bem, mas que também Jesus o ama. E Jesus nos ama, e é por isso que nós estamos aqui, em resposta a esse amor maravilhoso. Nós iniciamos essa semana, a semana que tem como título Uma Verdade Real, falando de um inocente que deveria morrer no lugar de um culpado. Nós descobrimos que esse inocente é Jesus, o culpado somos nós. No domingo percebemos que existe sim um verdadeiro culpado pelo mal e toda a dor que existe nesse planeta. Esse mal, que não foi criado por Deus, iniciou no céu com o ser perfeito, e usando a sua liberdade tomou a decisão de permitir que no seu coração nascesse inveja, violência, orgulho, egoísmo. Por isso o mal foi inaugurado no universo. O fato é que o mal entrou nesse planeta, e nós vimos também na segunda-feira como a mentira e a transferência fez com que hoje nós sintamos os efeitos desse mal que foi inaugurado no céu, mas que nós vivemos hoje aqui na terra. Também percebemos o quão culpados somos diante de Deus e o quanto Jesus nos ama, um amor extraordinário. Ainda ontem nós entendemos um pouco melhor qual é o papel da lei de Deus na nossa vida, e aqueles que encontram a Jesus, como é que eles devem viver essa nova vida ao lado de Deus. Pois quando a gente encontra alguém e descobre que a ama, a gente não sai da mesma forma desse encontro. A gente tem que ser diferente. E quando nós encontramos a Jesus, também funciona da mesma forma. Muito bem. Hoje, o tema desta noite, que como o nosso irmão ancião Tony disse, a semana se encaminha para o final. O penúltimo tema dessas noites, ou seja, nós só teremos a próxima noite, e depois encerraremos a semana de oração com uma bela festa espiritual, uma festa batismal. O penúltimo tema das noites é um santuário no céu, um juízo divino, ou juízo de Deus. Bom, antes de iniciarmos mais uma vez o estudo da Santa Palavra, antes de abrirmos a Bíblia uma vez mais, como temos feito todas essas noites, aliás, vocês perceberam como temos estudado a Bíblia? Você viu quantos textos? Algumas vezes eu vejo alguém anotando. Você já percebeu quantos textos por noite você anota? É simples, é porque quando você vai à casa de Deus e se reúne com os seus irmãos, o propósito de Deus é estudar a palavra. E se você for a uma igreja
e não abrir a Bíblia, então não faz sentido que você tenha ido até lá. É por isso que nós vamos estudar a Bíblia. E para estudar a Bíblia, nós vamos pedir mais uma vez o auxílio daquele que tem nos ajudado todas as noites até aqui. Vocês se importam, uma vez mais, no exercício de fé, nós fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração? Pode ser? Então, fechamos os olhos, nós vamos orar. Senhor amado, uma vez mais nos aproximamos de Ti através da oração, agradecidos pelo privilégio que tivemos durante toda essa semana até aqui, de estarmos juntos uns com os outros e contigo também, para estudarmos a Tua Santa Palavra. É tão bom, Senhor Deus, saber que na Tua bondade e misericórdia, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos nesse lugar e de termos a Tua Palavra em nossas mãos para desfrutar do pão da vida juntos. Mas, Senhor, a Tua Palavra também nos diz que as coisas espirituais só são entendidas quando o Teu Espírito Santo intervém. Então nós Te pedimos, Espírito Santo, esteja aqui ao nosso lado. Não leve em conta as nossas faltas, os nossos defeitos de caráter, e que cada um de nós ouça a Tua voz, e que saiamos desse lugar cheios de Ti. Por favor, Senhor, eu também oro por mim agora. Mais uma vez eu reconheço as minhas limitações, reconheço a minha fragilidade, reconheço as minhas imperfeições e entendo também que nada do que foi dito e nada do que será dito aqui pode vir de mim e transformar a vida de alguém. É só se o Senhor me usar. É só se a boca for minha, mas as palavras tuas. Então eu te peço, me usa, Senhor, para que os meus irmãos sejam transformados pelo poder que tem na Tua Palavra. Nós Te pedimos porque queremos sair daqui convictos de que estivemos na Tua presença e que ouvimos a Tua voz. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O fato é que nesse mundo de dor, tristeza, mágoa e rancor, também percebemos que desafortunadamente, infelizmente, nós vivemos em um mundo que clama por justiça. Ou quem nunca se deparou com a pergunta: quando é que a fome no mundo vai terminar? Ou quem nunca se perguntou quando é que as manifestações, as rebeliões, os problemas sociais e políticos nesse mundo desequilibrado pelo pecado vai terminar? Ou quem então nunca se perguntou quando é que a dor e o sofrimento que as guerras trazem para esse planeta vão terminar? De forma geral, todos nós, invariavelmente, não importa de onde viemos, não importa que idioma falamos, de que cultura somos, todos, invariavelmente, entendemos que há nesse mundo uma necessidade de justiça, equilíbrio. A Bíblia apresenta um evento que equilibrará as coisas, trará justiça para o mundo. O problema é que esse evento extraordinário, especial que a Bíblia apresenta, algumas vezes e de várias maneiras, é distorcido e apresentado de uma forma que esse evento universal não traga a mim e a você paz de espírito, porque então o equilíbrio vai ser estabelecido, mas ao contrário, no coração de muitas pessoas, o evento que vai trazer justiça para o universo é encarado com medo e pavor. Eu sinceramente não gostaria que você saísse daqui com essa impressão, porque o que nós vamos falar é o que muitas pessoas já ouviram e comentam a respeito do assunto, só que na maior parte das vezes com medo. Você já ouviu falar do juízo de Deus alguma vez? Já ouviu falar do juízo de Deus? Você já ouviu falar de alguém que sente medo, bate com os joelhos um no outro quando ouve falar do juízo de Deus? Talvez eu esteja falando para alguém que já tenha sentido exatamente isso. Alguém falou assim: o mundo vai acabar, e a primeira coisa que a pessoa sente é medo, quando o que deveria sentir é
o contrário do medo. Como assim, pastor? Explica melhor. Dá uma olhada, essas são publicações que eu trago do país de onde eu venho, mas eu tenho certeza que no país de onde você vem, mesmo nesse país, muitas vezes, essa palavra foi usada com uma conotação equivocada. Quantas pessoas sentem medo quando ouvem falar Apocalipse e usam aqui, tristeza, horror, medo, guerra. Apocalipse são sinônimos para o mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, aí você pode ter 7 cartas do Apocalipse, tudo que termina com Apocalipse parece que amedronta as pessoas. Dá uma olhada. O fim do mundo. Essa é uma visão agradável? Quando você vê a terra explodindo, você se imagina aqui num pedacinho desse chão aqui indo pelos ares? Muito bem, o fato é que o juízo de Deus ao longo do tempo foi distorcido. O maior evento que esse mundo verá, o evento que vai trazer equilíbrio e justiça, é encarado pelas pessoas criadas por Deus com medo e pavor. Bom, a Bíblia fala que vai haver um juízo. Essa é uma informação que o próprio Deus fez questão de comunicar aos seres humanos através da Bíblia. E por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Hoje, diferentemente dos outros dias, nós vamos iniciar aqui e vamos seguir no culto. Pode ir procurando Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 14. Nós vamos seguir o estudo com tópicos. Então você vai perceber que vai ser assim, é como se fosse um toma aqui e dali. Nós vamos caminhar juntos numa progressão de tópicos, para que a gente possa entender melhor, aprender detalhes a respeito do juízo de Deus. Dá uma olhada. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Muito bem, a Bíblia é clara em dizer que haverá um juízo, um momento de juízo, um momento em que tudo nesse mundo será posto em xeque, a limpo, e esse juízo trará suas consequências. Interessante isso aí. A pergunta é: quem é ou quem são as pessoas que passarão por esse juízo? Alguém pode imaginar, pastor? São todos os que estão vivos. Abre com a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 12, porque eu tenho praticamente certeza que você entende que todos os vivos passarão por juízo. Mas dá uma olhada no que diz Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 e 12. A Bíblia diz assim: vi um grande trono branco, e todo aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu. Desculpa, eu li errado, eu vou ler de novo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também quem? Os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esses versos trazem muitas informações para a gente. A gente vai explorar algumas informações adiante, mas vocês percebem, aqui os mortos também, não importa quem seja, os famosos, os que não têm fama, os que têm recursos financeiros, os que não têm, aqueles que estudaram mais, os que estudaram menos, os que viajaram e conheceram o mundo, os que nunca saíram da sua cidade, todos serão julgados nesse juízo. E a outra coisa, a outra informação aqui é que existem então livros ou formas de acumular informação que serão a base para esse juízo. A Bíblia diz aqui
ou dá a informação, apresenta o objeto do juízo. O que serão julgadas? O que será julgado? O que vai ser objeto do juízo? Bom, você pode repetir, e eu também posso concordar com você, dizendo assim: são as pessoas, todas as pessoas, os mortos, os vivos também. Eu posso concordar com você, é verdade, mas será que Deus vai olhar para mim e dizer assim: bom, esse rapaz aí é um rapaz mais alto, ele já não tem cor, está pardo, coitado, é branco, é alto, o cabelo dele não é tão longo assim, e ele é meio magro, bom, então isso faz dele condenado. É assim que Deus vai me julgar? É por aquilo que eu aparento? Bom, então as pessoas vão ser julgadas por algo, não é por aquilo que elas aparentam, mas pelo que é que elas serão julgadas? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 nos ajudará a entender o que será o objeto desse juízo de Deus. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 14. Aqui a Bíblia diz assim: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam boas. Interessante isso, hein? Deus vai julgar só as coisas boas que a gente fez. Não? Você está me olhando assim meio assim, o que está dizendo aí? As coisas boas que a gente fez e as coisas... Tá bom, mas são as coisas más que a gente fez quando todo mundo estava olhando? Não, a Bíblia diz todas as coisas, e todas as coisas incluem todas as coisas. Você concorda comigo? Então quer dizer, pastor, que tudo o que eu fiz de errado vai ser julgado? Vai ser julgado. E tudo que eu fiz de bom vai ser julgado também? Também vai ser julgado. E aquilo que eu fiz, e que prejudicou as pessoas descobriram, e eu fui prejudicado por causa disso, isso vai ser julgado? Vai ser julgado. Mas aquilo que eu fiz quando ninguém estava olhando, também vai ser julgado? Também. E quando eu fui, pastor, sozinho naquele lugar, e falei o que não devia falar, e escutei o que não devia escutar, e vi o que não devia ver, e fiz o que não devia fazer, pensando que ninguém estava me vendo, isso também vai ser julgado? Sim, isso também vai ser julgado. Esses momentos de reflexão são bons porque algumas vezes nós não nos damos conta que uma decisão errada em um momento específico da nossa vida pode nos fazer perder a coisa mais preciosa que Deus poderia nos dar, a nossa salvação. Alguém desavisado poderia perguntar assim: mas pastor, por causa de um errinho meu eu vou me perder? E tantas coisas boas que eu fiz? Bom, o fato é que não existe uma balança das coisas boas e das coisas ruins no céu. Não é assim que funciona. Para Deus não importa quantas coisas boas eu fiz e compensa as coisas ruins, ou então existem tantas coisas ruins que não compensam as coisas boas, porque para Deus só existe uma classe de pessoa, só existe gente pecadora. Não existe pessoa menos pecadora e mais, só existe gente do mesmo tipo. Em português, no Brasil, a gente diria assim: todo mundo é farinha do mesmo lugar. Então por que Deus vai me julgar? Você já vai entender, espera um pouco. Quem é o juiz desse julgamento aí? Diz para mim. Bom, nós já vimos que existe um juízo, porque a Bíblia disse que assim seria. Nós sabemos também que existe um motivo pelo qual o objeto do juízo, que são as obras, tanto as boas como as ruins. Agora resta saber quem é que é o juiz desse julgamento. Quem que é o juiz? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Eu vou ler um verso para dizer quem não vai ser e outro verso para dizer quem vai. O verso que você vai ler agora é para dizer quem não vai ser o juiz, tá bom? Então abra aí, Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Dá uma olhada nisso.
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Muito bem, quem é o juiz aí? Quem é o juiz? Quem que é o juiz aí? Você está lendo e quem que é o juiz? Quem que é o juiz? Quem que parece o juiz aqui? Quem? Bom, aqui a Bíblia diz, eu vou ler de novo. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E quem se assentou? Um ancião de dias se assentou. E aí, bom, a expressão um ancião de dias se assentou é a expressão que na época em que Daniel vivia dava a entender que um juízo, um caso seria exposto. O problema não é quando o juiz sentava, o problema é quando o juiz levantava. Porque quando o juiz sentava, então o caso seria colocado às claras, né? Seria dito, seria compartilhado. Quando o juiz levantava, era para que ele desse a sentença. Aqui diz que o ancião de dias se assentou. Esse ancião de dias, sabe quem que é? É o Pai, Deus o Pai. Olha que interessante isso. Mas pastor, você disse que ia ler um verso para dizer quem não era, e depois um verso para dizer quem era. Então abra a tua Bíblia em João capítulo 5, versículo 22. João capítulo 5, versículo 22. A pergunta é: quem é o juiz deste juízo? Quem é o juiz? João capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Olha que interessante. Quem se assenta para julgar é o ancião de dias, sabe? Mas o ancião de dias, ele vê alguém muito mais adequado para julgar o meu e o seu caso. E sabe quem é esse juiz? Jesus. Interessante isso. O juiz que irá nos julgar é ninguém mais nem ninguém menos do que Jesus. Isso nos ajuda a entender muita coisa. Sabe, existe gente que ainda acredita em um Jesus pendurado na cruz. Você já viu figuras, esculturas de um Jesus sofrendo, ensanguentado, pendurado numa cruz? Bom, esse é o retrato do maior sacrifício que o universo já viu por alguém que não merecia. Esse alguém somos nós. O fato é que hoje mesmo Jesus não está mais pendurado em uma cruz. E é por isso que eu e você temos esperança de um futuro. Porque Jesus já não é mais alguém que aceita de forma paciente, como os evangelhos nos mostram, as injustiças, as cusparadas, as bofetadas, e aceita ser pendurado numa cruz. Agora Jesus é ninguém mais, nem ninguém menos do que o juiz. Olha que interessante. Jesus é o juiz. Fico com essa informação na mente, porque a gente vai chegar em um momento desse sermão que vai ser importante você lembrar disso. A pergunta é, e eu vou tentar ser mais rápido aqui. A pergunta é: aonde ocorrerá então esse juízo? Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. A pergunta: aonde esse juízo que trará equilíbrio ao universo vai acontecer? A Bíblia fala de juízo? Fala. A gente está vendo detalhes desse juízo. Aonde esse juízo acontece? Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19. Por que é importante sabermos disso? Porque o nosso caso está sendo passado nesse juízo. É importante que eu e você saibamos do que se trata esse assunto. A Bíblia diz assim: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. João tem uma visão do céu. Essa visão é a visão que prepara o povo de Deus para viverem os últimos dias dessa terra. Nessa visão extraordinária, João vê um santuário, e nesse santuário então Deus estabelece o seu juízo. Pastor, mas como funciona isso? Bom, para que a gente entenda como funciona o santuário do céu, é preciso que a gente entenda como funcionava o santuário aqui na terra, porque para entendermos aquilo que nós não vemos, nós temos que partir daquilo que nós vemos. Agora, dá uma olhada nisso aqui. Esse era o santuário do Antigo Testamento, o santuário onde era concentrado todo o processo de ensino, o método pedagógico de Deus para ensinar a respeito da salvação em Jesus através dos sacrifícios. Como funcionava, basicamente, não com os detalhes, mas como funcionava esse processo de perdão dos pecados, né? De retirada dos pecados, ou de remissão dos pecados. Como funcionava? O pecador arrependido levava um animalzinho até a porta do santuário. Aqui ele punha a sua mão sobre a cabeça desse animal, confessava o seu pecado, fazia uma oração e degolava o animalzinho. Esse animal morto era entregue ao sacerdote, que juntamente, com o pecador participava daquele processo de execução do animalzinho e levava o animal até o altar. Dependendo do pecado e dependendo de quem o cometia, funcionava basicamente de duas formas. O sangue desse animal era despejado em cada um desses cantos do altar. O resto do sangue era jogado na base do altar. Algumas vezes o sacerdote comia o sacrifício, e dessa forma o pecado que foi imposto sobre a cabeça do animal era transferido liturgicamente para o santuário. Tá bom? Muito bem. Algumas vezes não funcionava assim. Algumas vezes o sangue desse animalzinho acompanhava o sacerdote até essa tenda. Essa tenda era dividida em duas partes: a parte do lugar santo e a parte do lugar santíssimo. Depois desse véu aqui, essa cortina era fechada. No lugar santo, vários móveis simbolizavam a Jesus e a forma como ele se relaciona conosco, que eu não vou entrar nos detalhes hoje. Aqui também os móveis tinham um significado tipológico, um significado específico. Dentro dessa arca, a arca da aliança, ficavam então as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu e um pedacinho do pão que caía do céu, maná, dentro dessa arca. Do lado de fora dessa arca, mas também no lugar santo dos santos, ficava o livro da lei, o livro que Moisés começou a escrever em Êxodo 24 e terminou em Deuteronômio nos últimos capítulos. Aqui sob essa arca, uma vez por ano se fazia visível a presença de Deus. Achei que por uma ocasião especial. Qual era? Toda vez que o sacerdote tinha que entrar nessa tenda, carregando o sangue do animalzinho, ele aspergia, ele fazia assim, com o sangue nesta cortina, uma vez por ano. Todo esse sangue e todo o pecado que liturgicamente era transferido para o santuário era expiado. O que significa isso? Todo esse pecado que liturgicamente era transferido para o santuário era retirado e colocado sobre a cabeça de um bode. Esse bode era chamado bode emissário porque levava os pecados de todo o povo que havia cometido pecado durante um ano inteiro para o deserto, e lá ele morria. Tudo isso tem um símbolo, um significado, uma tipologia específica. Eu não vou falar disso hoje. O que eu quero dizer a você é que o dia da expiação do santuário, o dia em que todos os pecados que de forma litúrgica eram transferidos para o santuário, então era retirado, chamava o dia da expiação ou o dia do juízo.
Olha que interessante isso. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de dizer mais a vocês. Esse santuário aqui era nada mais, nada menos do que uma réplica. Como assim, pastor? Eu vou passar mais rápido aqui, você acompanha aqui, ó. Êxodo capítulo 25, versículo 40, a Bíblia diz assim, que Deus falando com Moisés diz: vê, pois, tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés foi orientado por Deus a fazer um santuário de acordo com um modelo pré-existente. O livro de Hebreus nos ajuda a entender mais. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, a Bíblia diz: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo ou santuário, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Apenas um verso desses era o suficiente para a gente falar a noite inteira. Então, se você não entender tudo que eu falar hoje, por favor, não desista de ir até o fim do sermão. Pastor, está muito complicado, tem muitos versos, está difícil de entender. Mas não desiste, eu preciso dizer isso. Você vai entender o porquê. Muito bem. Aqui, a Bíblia nos anuncia quando o juízo no universo começaria. E é por isso que eu precisava falar para você de um santuário na terra, e que esse santuário deveria então ser expiado. Ele devia ser retirado, os pecados que foram cometidos deveriam ser retirados pelo povo. É um tema complicado, complexo e difícil, eu assumo, admito, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. A Bíblia diz em Daniel capítulo 8, versículo 14 o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. O problema é que aqui em Daniel ele tem uma visão que fala de um bode, de um carneiro, fala dos grandes reinos e impérios que viriam depois de Nabucodonosor. No final do capítulo 7, Daniel vê um chifre pequeno que tem olhos e boca de homem, que fala com insolência e que deita a verdade por terra, e o que ele faria, ele iria prosperar. No Daniel capítulo 8, Daniel mais uma vez vê um chifre pequeno que faz a mesma coisa. Um anjo olhando para a situação, para a cena, pergunta para Deus assim: olha, até quando vai durar essa blasfêmia? Até quando vai durar esse problema em que o sacrifício diário foi tirado, e muitas outras coisas que eu deveria ficar uma semana só falando sobre isso, mas não posso. Eu vou abrir um parênteses aqui, está muito complicado, até eu estou ficando chateado de pregar isso. Eu só quero que você entenda uma coisa: existe um santuário no céu. Esse santuário deveria ser expiado, ou os pecados desse santuário deveriam ser retirados. A retirada desses pecados simboliza o início do juízo celestial. Quando esse juízo no céu começou? Esse verso ajuda a gente a entender quando. A Bíblia diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Não o santuário da terra, porque o santuário da terra, na época em que Daniel viu isso, ele já não funcionava mais, o povo era cativo em Babilônia. Então o que Deus estava querendo dizer? O que eu vou falar agora ainda é difícil para você, para mim também, mas por favor não desanima. Daniel capítulo 9, versículos 24 até o 27 me dizem quando é que a expiação do santuário foi iniciada. Deus apresenta uma profecia menor, 70 semanas, para que a profecia maior, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, pudessem ser concluídos. E nessa profecia Deus diz que 70 semanas seriam suficientes para dar início à profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. E ele acrescenta um momento de início, um ponto de partida. E o ponto de partida é desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A história nos mostra que o ano em que o decreto de um imperador, um rei chamado Artaxerxes, foi dado para que a reconstrução de Jerusalém e a autonomia fosse dada, foi no ano 457 antes de Jesus. Então nós entendemos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 dias proféticos,
seguindo o princípio de Ezequiel capítulo 4, versículo 6 e Números 14, 34, de que na profecia um dia é a mesma coisa que um ano, entendemos que os 2.300 dias proféticos são 2.300 anos. E começando em 457, terminamos em 1844 da nossa era. Isso significa dizer que o santuário do céu iniciou o seu juízo em 1844. Ou seja, menos de 200 anos atrás, o santuário no céu iniciou o seu processo de expiação, ou iniciou-se o juízo celestial. Era aqui que eu queria chegar. Porque talvez se eu dissesse que o juízo já começou, alguém pudesse perguntar, e com razão, dizendo assim: pastor, como é que você chegou a essa conclusão? De onde você tirou essa ideia? É da Bíblia. Talvez você que está nos acompanhando pela internet nunca tenha ouvido falar das profecias de Daniel e Apocalipse, pois são essas profecias que nos ajudam a entender que nós vivemos hoje no tempo do juízo divino. O juízo de Deus já começou, e eu devo lembrar a vocês uma coisa, o que está escrito em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Você entendeu? Nós estamos vivendo no juízo divino. Pode ser que o meu nome, o seu nome esteja passando exatamente hoje, essa noite, eu não sei, às 20 horas e 19 minutos no santuário celestial. E a pergunta é: será que eu estou preparado, uma vez que o juízo se dará de acordo com o que eu tiver feito por meio do meu corpo, segundo o bem ou o mal? Você consegue olhar para você mesmo e ficar tranquilo, sabendo que você será julgado por aquilo que você tem feito? Você consegue olhar para a realidade bíblica de um juízo que começou em 1844 e que diz para mim e para você que o nosso nome pode estar sendo passado exatamente agora, e imaginar que está tudo certo? Não, está tudo bem, é só continuar vivendo a vida do meu jeito. Talvez alguém de nós possa repetir as mesmas palavras que Isaías repetiu quando ele teve uma visão do céu. Sabe o que ele disse? Isaías capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Pode ser que alguém olhe para si mesmo, entendendo que existe uma realidade de juízo, e diga assim: ai de mim, eu estou perdido. Bom, se você se sente assim, se você, quando escuta falar do juízo de Deus, sente medo, se você ouvir falar do juízo de Deus sente pavor, se você ouvir falar do juízo de Deus sente repulsa, não fala para mim sobre isso, eu não quero saber, eu prefiro não saber de nada disso. Se ouvir da realidade do juízo te machuca, eu gostaria de dizer que se eu terminasse o meu sermão aqui, talvez eu mesmo concordasse com você. Não, eu não quero ouvir falar sobre o juízo. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus é pesado demais para mim. Isso me lembra o quanto eu sou mal, porque olhando para mim, eu não vejo nenhum motivo para que eu seja salvo. Então eu olho para o juízo de Deus e digo assim: Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou te obedecer. Não porque eu te amo, mas é porque eu tenho medo do... Pode falar juízo no final. Porque eu tenho medo do juízo. Diante disso, o que a gente deveria fazer? Há esperança? Claro que há. É só você entender o que está escrito aqui. 1 João capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, temos um advogado junto a quem? O Pai. E quem é esse advogado? Interessante isso aí. Então quer dizer que se eu tiver um problema no juízo, é só eu chamar o meu advogado. E quem é o meu advogado que me defende? Jesus Cristo. Tá bom, então vamos responder a pergunta aqui. O Jesus, então, o que ele é? Jesus é o quê? É um justo juiz, sim ou não? Mas também é o meu advogado. E eu pergunto, existe alguma chance nesse mundo de alguém que é julgado em um tribunal dessa terra, em que o juiz também é o seu advogado, e perder a causa? É possível que isso aconteça? Sim ou não? Não, porque aquele que me julga é o mesmo que me defende. Agora eu entendo o que diz Romanos capítulo 8, abre aí, Romanos capítulo 8, versículo 1, agora eu entendo. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz assim, aliás, ele inicia o capítulo 8 dizendo isso, Paulo, fantástico, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É óbvio, aqueles que estão em Cristo olham para o juízo de Deus e sentem medo? Não. Por quê? Porque aquele que me julga também é aquele que me defende. Porque se eu estiver em Cristo, não existe nenhuma condenação, porque tudo aquilo que eu merecia, Ele já recebeu no meu lugar. E o apóstolo termina o capítulo dizendo outra coisa fantástica. E a gente vai ler no final do capítulo 8, versículo 38 e 39. Essa é a razão pela qual aqueles que estão em Cristo não precisam ter medo. Porque não importa o que você fez, não importa até onde você foi, não importa as coisas que você disse, não importa o teu passado, não importa quantas vezes você errou, não importa. Sabe por quê? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não interessa quem você é. Para Deus não interessa quem você é. Para Deus não faz diferença quem você é. Não faz. Para Deus a única coisa que interessa é que você saiba que quando você aceitar Jesus na tua vida, Ele pode te transformar naquilo que você deveria ser. Tem gente que de forma equivocada acha que o Evangelho, a Bíblia, Jesus Cristo, torna a gente uma pessoa melhor. Isso é mentira. Eu digo isso com certeza. A Bíblia não torna você melhor. A Bíblia não me torna melhor. Jesus Cristo não me torna melhor e também não torna você melhor. Esse não é o propósito da Bíblia. O Evangelho não torna ninguém melhor. Porque se ele pudesse fazer isso, existiria algo de bom em mim e em você que pudesse melhorar, mas não existe. O que Jesus faz comigo e com você é nos transformar naquilo que a gente não é. Quando nós nos aproximamos de Jesus mentirosos, então Jesus transforma a nossa vida e nós deixamos de ser mentirosos. Quando Jesus nos encontra lascivos, então agora Ele coloca ordem dentro do nosso coração e faz a gente enxergar as coisas como elas são. Quando Jesus nos encontra egoístas, então o seu poder nos transforma em alguém que é capaz de ver o mundo fora de nós mesmos. O plano de Deus não é torná-lo melhor. O plano de Deus é tornar você algo que você deveria ser e não é, porque você e eu vivemos sem Ele.
Alguém pode se perguntar, mas como isso é possível? Como Jesus pode olhar em mim alguma coisa suficientemente boa para desejar oferecer para mim a salvação? Bom, eu vou terminar com uma história que eu vi ainda esses dias e eu achei fantástica. Ilustra em uma história infantil aquilo que Jesus faz por mim e por você, e que é extraordinário. No interior dos Estados Unidos, um menino com ainda pouca idade, mas idade suficiente para trabalhar, ele assume um compromisso nas férias. Ao invés de desfrutar das férias como todo menino fazia, menino da sua idade fazia, ele decidiu trabalhar vendendo, entregando jornais de porta em porta. E ele fez isso em cima da sua bicicleta, e muitas vezes ele fez a mesma coisa naquelas férias. Mas aquele menino não fez isso simplesmente pelo prazer de trabalhar. Ele tinha um objetivo, e o objetivo daquele menino, se esforçando daquela maneira durante as férias, era comprar um filhote de labrador. Era tudo que ele queria, comprar um filhote de labrador, porque uma das fazendas que ficava na vizinhança do lugar onde ele morava havia posto um cartaz: vende-se filhote de labrador. A história diz que o filhote custava não muito mais do que $30. E assim que aquele menino, trabalhando, suando, entregando jornais de porta em porta, conseguiu acumular $30, a primeira coisa que ele fez foi correr na direção daquela fazenda. Ele abriu o portão, correndo foi na direção da casa do fazendeiro e o encontrou na varanda de casa, sentado em uma cadeira de balanço, esperando o tempo passar. Eram férias afinal. Aquele menino chega correndo, o fazendeiro fica surpreso. Pergunta ao menino: ei menino, o que você faz correndo desse jeito? E o menino disse: eu estou aqui em função do anúncio que você colocou lá na porteira da sua fazenda. Eu gostaria de comprar um filhote de labrador, e eu ficaria muito feliz de ver os filhotes para que eu pudesse escolher um, e eu tenho dinheiro aqui comigo. Então o fazendeiro, ainda sentado na cadeira, dá um assobio, e quando o menino menos espera, por detrás da casa sai uma ninhada de filhotes de labrador, todos correndo, meio desengonçados, uns pulando por cima dos outros, alguns caindo pelo caminho, e ele fica encantado com os filhotes, como qualquer um de nós, ou qualquer uma das crianças ficaria. Mas um filhote em especial chama a atenção daquele menino. Ele vinha atrás dos outros, algo impedia de acompanhar a ninhada. Aquele filhote era sujo, estava todo sujo de lama, era menor do que todos os outros. E ele percebeu que ele não conseguia caminhar ou correr como os outros faziam. Então, aquele menino curioso perguntou para o dono da fazenda o que havia acontecido com aquele filhote. E aí então o fazendeiro respondeu a pergunta do menino dessa forma: esse filhotinho é uma fêmea, e diferente de todos os outros que eu posso vender, ela é aleijada de uma das patas. Infelizmente, eu não posso fazer nada com ela. O que acontece é que não muito tempo depois daqui, esse filhotinho vai ser sacrificado. Eu não posso fazer nada com ele. O menininho deu um sorriso grande, aqueles abertos, e diz assim: eu sei qual eu vou comprar, eu já decidi. E o fazendeiro pergunta: qual? É aquele sujo de lama, aleijado de uma das pernas. E o fazendeiro, intrigado, pergunta: mas por quê?
Você poderia comprar com o mesmo dinheiro qualquer um dos outros sadios perfeitos. Por que é então que você deseja comprar o que é aleijado de uma das pernas? Aquele menino se apresenta diante do fazendeiro e levanta a calça de uma das pernas, e o fazendeiro entende tudo. Aquele menino que havia corrido e arrastado uma das pernas para chegar ali, tinha 2 pedaços de ferro unidos por uma correia de couro, que permitia que aquela perna daquele menino tivesse força suficiente para continuar ainda de pé. Então o menino olha para o fazendeiro e diz assim: o que esse filhote precisa é de alguém que o entenda, é de alguém que saiba o que ele sente, para poder cuidar dele. Sabe, Jesus se despiu da sua divindade e resolveu viver como um de nós, sentiu as nossas dores. Ele sabe muito bem o que é ser enganado, injustiçado. Ele sabe muito bem qual é a dor que a mentira pode causar. Ele também se decepcionou com as pessoas. Ele foi cuspido, ele foi injustiçado. Ele sabe como é estar sozinho. E esse mesmo Jesus também sabe o que eu e você sentimos. E só Ele pode cuidar de nós como nós precisamos. E eu pergunto, por que não aceitar que esse juiz justo também seja o meu advogado? Por que enfrentar um juízo advogando eu mesmo em meu favor, quando não há nenhuma chance de dar certo? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, por que não aceitar? Por que não permitir que aquele que te comprou com um preço que ninguém nesse universo poderia pagar, possa te tomar nas mãos e fazer desse juízo um lugar seguro para você ficar? Nós vamos ouvir uma mensagem musical, e o meu desafio nessa noite é que você fale com Deus, feche os teus olhos, diz para Ele quantas vezes você se sentiu sozinho, que você se sentiu abandonado, que você se sentiu sem esperança. Diz para Ele: Senhor, sim, eu sei que você se sente, você sabe como eu me sinto, e eu aceito aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu já cansei de fazer tudo isso sozinho. E se você aceita que Jesus seja o teu advogado, que Ele cuide da sua causa, se coloque de pé junto comigo no fim dessa canção, porque eu gostaria de orar por você.
Só Jesus sabe o que eu e você sentimos. Só Ele é capaz de nos oferecer aquilo que nós precisamos. Um juízo foi iniciado no céu. Todos nós passaremos por ele. Mas se você permitir, você não vai passar por ele sozinho. Basta que você aceite que esse mesmo juiz justo também seja o teu ansioso advogado, aquele que deseja mais do que todos nesse universo que você seja salvo. A semana está quase chegando ao seu final. Falta uma noite. Você tem insistido com os problemas, com as dificuldades, e apesar de tudo e de todos, você tem vindo até aqui. Eu tenho certeza que algo diferente tem acontecido dentro de você. Mas como a semana não acabou ainda, eu poderia dizer para você que no seu lugar, se eu tivesse que escolher um dia daqui até o final para deixar de vir, esse dia não seria, sabe quando? Amanhã vai ser a última noite. Você não pode perder o tema que nós vamos falar amanhã. E se você está se sentindo feliz
de ser alimentado com a palavra de Deus e abençoado por isso. Traz alguém amanhã, traz alguém especial para você, alguém que precisa ouvir as boas novas. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor amado, muito obrigado, porque a Tua palavra é clara quando nos diz que existe um juízo acontecendo e todos nós vamos passar diante desse juízo. Para os Teus filhos, o juízo celestial, o juízo divino, não nos deixa com medo, ao contrário, nos deixa felizes, porque quando nós aceitamos Jesus como o Senhor, o Salvador e o Senhor da nossa vida, nós também entregamos o nosso caso ao único advogado que é capaz de providenciar a nossa salvação. Então, por favor, Senhor, toma a nossa causa em Tuas mãos. Nós aceitamos, nós anuímos, nós permitimos. Vive em nós. Muito obrigado pelas noites que nós tivemos juntos aqui. Nós te pedimos, Senhor Deus, que hoje, da mesma forma como de todas as outras noites, nós te pedimos mais uma vez, nos despede para os nossos lares com a certeza de que não só estivemos na Tua presença, mas de que vamos ser acompanhados por Ti para os nossos lares. O Senhor nos proteja, nos dê uma boa noite de sono e de descanso. Logo mais, um bom despertar ao Teu lado também, um bom dia, um dia feliz, cheio de bênçãos e vitórias. E logo mais à noite nós possamos voltar para a Tua casa para uma vez mais, ao final dessa semana, nos encontrarmos uns com os outros e contigo também para estudarmos a Santa Bíblia. Nos perdoa, nos protege, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. E podem se assentar. Com essa oração nós terminamos o nosso encontro. Eu vou estar à porta, essa porta principal aqui para te cumprimentar. Você, depois da minha saída, também está convidado. Até lá nós vamos nos despedir e com certeza nos veremos ainda amanhã. Deus abençoe a todos.